línguas. E os que estavam presentes, cada um ouviu na sua própria língua. Em Atos capítulo 8, na cidade de Samaria, Pedro e João são enviados pelos apóstolos e quando chegam na cidade de Samaria, encontram aquelas pessoas que, tendo ouvido o evangelho que fora pregado por Filipe, haviam se convertido a Jesus Cristo, ou sendo convertidas a Ele. E quando Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos, eles também recebem o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, no momento em que Pedro está pregando, nem acaba o seu sermão, vem o Espírito Santo sobre Cornélio e sobre a sua família, e todos falam em línguas estranhas também. Ou falam em línguas. Em Atos 19, vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas da cidade de Éfeso, e eles falam em línguas. Então os nossos irmãos pentecostais, eles dizem assim, tá vendo? Todo mundo sobre quem vem o Espírito Santo fala em línguas. E nós dizemos assim, não é necessariamente assim. Como é que nós interpretamos esse casuísmo do livro dos Atos dos Apóstolos, esses 4 eventos? Nós interpretamos da seguinte maneira, que naquela época, você só poderia ser um de 4 tipos possíveis de pessoas. Ou você era judeu, ou você era gentio. Quem que é gentio? Não é judeu. Qualquer um que não é judeu é gentio. Então, ou você é judeu, ou você é gentio, ou você é metade-metade. Você é filho de um judeu com um não judeu. Então, você é misturado. Ou você é um gentio convertido ao judaísmo, isto é, você é um prosélito. Então, ou você é judeu, ou você é gentio, ou você é misturado, que é samaritano, ou você é prosélito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os judeus. No capítulo 10, o Espírito Santo vem sobre os gentios. No capítulo 8, o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, os misturados. E no capítulo 19, o Espírito Santo vem aos prosélitos, aos que não eram judeus, mas haviam se convertido ao judaísmo, porque creram na pregação de João Batista, provavelmente ensinados por Apolo, porque o versículo 24 do capítulo 18 de Atos diz que chegou na cidade de Éfeso, Apolo, natural de Alexandria, e ele pregou para aqueles homens em Éfeso o caminho de Deus. E ensinou para eles o batismo de João Batista. Por isso é que Paulo, quando chega em Éfeso, pergunta se eles haviam sido batizados em nome de Jesus, e eles dizem, não, nós somos batizados em nome de João Batista. Nós nem sabemos quem é esse Espírito Santo aí que você está falando. Então, para nós, o que acontece em Atos dos Apóstolos, que vem acompanhado de línguas, dessa experiência de falar em línguas, atesta a universalidade da experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio igualmente sobre os judeus, sobre os gentios, sobre os samaritanos e sobre os prosélitos. Então Atos conta essa história. E as línguas? Bom, as línguas em Atos dos Apóstolos são idiomas. Porque em Atos capítulo 2, o Evangelho é pregado e cada um ouve o Evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. As línguas que nós chamamos de estranhas, ou línguas dos anjos, são as línguas da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada valeria. Então se tem essa ideia de que há
uma experiência de êxtase dentro da espiritualidade cristã, em que uma pessoa fala em línguas que não são idiomas, são línguas dos anjos, que nós chamamos de línguas estranhas, que carecem de interpretação, de alguém que interprete. Mas as línguas de Atos dos Apóstolos são idiomas. E as línguas dos anjos, ou as línguas estranhas, estão no capítulo dos dons espirituais e não do batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais, eles são diversos. Cada um de nós tem um dom ou alguns dons. Nenhum de nós tem todos os dons. De modo que se alguns de nós têm essa experiência e esse dom espiritual de falar numa língua desconhecida, numa língua angelical, isso não é obrigatório para todos nós. Eu, por exemplo, nunca tive essa experiência. Muito embora há muita gente orando para que eu a tenha. E eu peço que continue orando, porque se é um dom de Deus, eu quero ter também. Mas não me sinto obrigado a tê-lo. Me lembro, inclusive, uma vez, em que, terminada a nossa celebração, em vez de descer do palco, eu fiquei ali sentado, com a sensação de que ainda não havia acabado. E eu dizia para Deus na minha oração, Deus, ainda falta alguma coisa, acho que o Senhor não acabou ainda. E fiquei ali orando, como não aconteceu nada, levantei e fui embora. Não tenho muita paciência. Aí desci, aí veio uma senhora e disse assim para mim, pastor, Deus mandou eu orar pelo senhor hoje à noite para que o senhor fale em línguas. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que é isso? Então vamos orar agora, irmã. Chamei uma das presbíteras da igreja que nos acompanhasse. Ela foi com o marido dela. Eu fui com a nossa irmã, presbítera de nossa igreja, fomos ali atrás, na entrada e de acesso ao batistério. E ela disse assim, pastor, tem que ajoelhar. Falei, tá bom, vamos ajoelhar, não vamos... Não, estamos aqui mesmo, vamos ajoelhar. Aí ajoelhei. E aquela irmã, piedosa e carinhosa e amorosamente, impôs as mãos sobre mim e orou para que Deus me desse o dom de línguas. Quando ela terminou de orar, eu agradeci e me levantei. E ela disse, não pastor, ainda não acabou, tem que ajoelhar de novo. Eu falei, como assim? Ajoelhar para quê? O senhor agora tem que repetir comigo as línguas. Eu falei, não irmã, não funciona assim. É o Espírito Santo que dá, não é a senhora que ensina. Não, mas Deus mandou eu orar pelo senhor para o senhor receber o dom de línguas. E eu disse, bom, o senhor já orou. A senhora já fez o que Deus mandou. Agora eu vou para casa, quem sabe lá em casa ele me dá. E se ele me der, inclusive, a irmã nunca vai ficar sabendo se deu ou se não deu. Hoje, inclusive, está sabendo que ainda não deu. E ela falou, não, mas o irmão tem que ajoelhar, senão é rebeldia. Eu falei, e agora? Porque há uma ideia de que você só tem o Espírito Santo se você falou em língua estranha ou falou línguas. Se você não falou, você ainda não foi batizado no Espírito Santo e não foi batizado com o Espírito Santo.